O gol aberto, o caminho livre e a bola insiste em ir para o lugar errado. Que fase do Botafogo! Ganhar, perder, faz parte. Mas tem que entregar mais dentro de campo, cara. Tem que entregar tudo dentro de campo. É sangue no olho e lutar, cara. Tem que lutar. Boa tarde pra você. Ídolo Jefferson, hein? Pode falar e falou. Daqui a pouco a gente também vai falar mais dessa derrota pro São Paulo, que manteve o Botafogo afundado na penúltima posição do Brasileirão. Também tem reportagem sobre a morte do italiano Paulo Rossi, campeão, artilheiro, carrasco do Brasil na Copa de 82. E hoje de manhã, gente, membros de uma torcida organizada invadiram o CT do Almirante, que é onde o Vasco treina, né? Léo Ramauak tem informações pra gente. Olá, amigos ligados no Globo Esporte. A invasão aconteceu hoje pela manhã, durante o treinamento da equipe do Vasco no CT. Os principais alvos do protesto foram o técnico Ricardo Sapinto, o atacante Thales Magno e também o capitão Leandro Castan. O técnico Ricardo Sapinto, como a gente pôde ver nas imagens, tomou frente nas conversas, disse que tem um grupo fantástico e que não falta vontade dos jogadores. O Vasco emitiu uma nota oficial, um comunicado, dizendo que entende a frustração dos torcedores com os maus resultados da equipe, mas disse que é injustificável que jogadores e comissão técnica sejam ameaçados e intimidados no local de trabalho. O Vasco enfrenta o Fluminense em casa neste domingo às 8h30 da noite e o técnico Ricardo Sapinto pode ter, após um mês, o retorno do Germancano e também do Benítez. Um abraço, pessoal! Passado, presente e futuro. Em resumo, foram os temas da primeira entrevista coletiva do Marcão como novo treinador do Fluminense. Em 2019, assim como agora, ele passou de auxiliar permanente a técnico. Assumiu o time no segundo turno do Campeonato Brasileiro depois da saída do Oswaldo de Oliveira. E alcançou a meta: manter o Flu na Série A. Os números daquela passagem trazem boas perspectivas. Em 17 rodadas, o Fluminense do Marcão chegou a 53% de aproveitamento. Se isso se repetir nas 14 rodadas que restam nessa temporada, o Flu vai fechar o Brasileirão com 61 pontos. O que, segundo o matemático Tristão Garcia, garante o time na Libertadores do ano que vem. O caminho para isso começa pelo clássico com o Vasco, domingo em São Januário. E conta com o apoio de um velho amigo. Thiago Silva, que já jogou com o Marcão pelo Fluminense em 2006 e hoje está no Chelsea, postou nas redes sociais: fechado com o Marcão, e mandou mensagem particular. Ele, tô chegando aí pra te auxiliar. Eu, opa. Falei, pra auxiliar não, rapaz. Vem pra jogar aqui, vem pra ajudar a gente, entendeu? Que vai ser bem-vindo. Palavras animadoras, time em 5º lugar na tabela. O sentimento do momento é confiança. Pode ter certeza que o Marcão subiu um degrau e eu vou procurar participar e usar isso dentro do nosso grupo. Marcão tem muita identificação com o Fluminense, cada vez mais capacitado, né? Domingo tem Flamengo e Santos, ao vivo na Globo, com Pedro empolgadão pro futuro. Com reverência e gols, Pedro foi conquistando a torcida do Flamengo. Já foram 20 do artilheiro do time na temporada. E com eles, convenceu a diretoria de que valia o equivalente a 87 milhões de reais que o Flamengo vai pagar à Fiorentina para ter o atacante em definitivo. Estou muito feliz de poder estar aqui até 2025, realizando meu sonho. O Pedro chegou como uma das apostas do Flamengo para manter a hegemonia no Brasil e na América do Sul. E depois de eliminações traumáticas na Copa do Brasil e na Libertadores, o time tenta olhar para frente. Mas algumas explicações para esses fracassos recentes vêm do passado. O principal fator é a saída do Jorge. Simples assim. O time que estava dominado completamente, tanto nos treinamentos como nos jogos. A gente sabia a forma que a gente jogava. E, de repente, claro, ter que aprender de novo, né? E a decisão dele ter saído foi realmente traumatizante, né? Para o clube todo, né? Felipe Luiz chegou ano passado num ambiente bem diferente. Só teve 3 derrotas nos 23 jogos de que participou em 2019.
e vai aprendendo a conviver com a pressão rubro-negra de 2020. A faixa "Brasileiro é obrigação" é um lembrete frequente. Entendemos perfeitamente o protesto, que ele exista é saudável, faz com que a gente nunca relaxe. Com o Santos pela frente, tem mais uma chance de recuperar passo a passo um orgulho que ele ajudou a construir. Ficam as nossas fotos na parede da glória, mas quem é ambicioso e quem quer ganhar só pensa no próximo jogo. E só quero ganhar o jogo no fim de semana. E o Flamengo vai ter um desfalque importante para esse jogo domingo, hein? O William Arão sofreu uma lesão na coxa direita no treino e está fora do jogo. Na estreia do Mundial Masculino de Surf, em Pipeline, no Havaí, Gabriel Medina, Felipe Toledo e o atual campeão Ítalo Ferreira avançaram para a terceira fase. Já o Mineirinho vai disputar a repescagem. E também no Havaí, mas em outra ilha, morreu o surfista amador que foi atacado na praia onde estava sendo disputada a primeira etapa do Mundial Feminino. A etapa vai ser retomada, mas em outro lugar. E depois do intervalo, o show do Neymar na Liga dos Campeões da Europa e o Botafogo goleado pelo São Paulo, afundado na zona de rebaixamento. Já são 5 pontos de distância para o primeiro time que está fora do buraco. De volta para falar do Botafogo, que perdeu de novo, dessa vez por 4-0 para o líder São Paulo. E olha, está cada vez mais afundado lá na zona de rebaixamento. Sozinho depois do jogo, Honda treina. Ele sequer entrou em campo contra o São Paulo. Quem entrou, pouco jogou. O São Paulo, líder do Brasileirão, venceu fácil. Os olhares perdidos e as reações diziam muito. Você vê que ninguém está reclamando, está gesticulando, eles baixam a cabeça, entendendo o momento ruim e a dificuldade do jogo. No adversário, o clima era esse aí. Valia até zoar o chefe no meio do jogo. E logo aos 9 minutos, o São Paulo mostrou porque está no topo do campeonato. Sai no toque de cabeça pro gol do Brenner! Enquanto o Botafogo estava louco. Muito tempo depois de 1950 e muito tempo antes de 2014. Exatos 32 anos entre as duas Copas aqui no Brasil, a seleção também sofreu por causa de uma outra derrota amarga, dura, marcante na história do nosso futebol. Quem viu a Copa de 82 na Espanha jamais vai esquecer o dia 5 de julho daquele ano. E para sempre se lembrará de um nome. Paulo Rossi fugiu, bateu! Gol da Itália! Paulo Rossi, italiano, nasceu na cidade de Prato, em Florença. E quando tinha 25 anos, se tornou o nome mais importante do futebol em todo o mundo. Com 6 gols, foi o artilheiro, o craque e o campeão da Copa da Espanha. Como o uruguaio Didia, que marcou o gol do título em 50 no Maracanã, Paulo Rossi também entrou para a galeria dos vilões do torcedor brasileiro. Nas quartas de final, o atacante que vestia a camisa 20 marcou os 3 gols da vitória italiana, que mandou para casa uma geração fantástica do Brasil. Na sequência da Copa, fez outros 2 gols na semifinal contra a Polônia e na decisão contra a Alemanha, mais um gol na vitória por 3-1. Apelidado de Bambino d'Oro, em português Menino de Ouro, Paulo Rossi começou a carreira na Juventus, onde viveu seus grandes momentos e conquistou, entre outros títulos, 2 campeonatos italianos e uma Copa dos Campeões em 84, hoje Champions League. Foi como uma redenção. Isso porque 4 anos antes, quando atuava pelo Perugia, Paulo Rossi foi acusado de participar de um esquema de manipulação de resultados para a loteria esportiva da Itália. Ele foi condenado a 3 anos de prisão
cumpriu 2. No ano passado, ele esteve no Brasil e visitou o Maracanã. Sem chuteiras, fez questão de marcar um gol no estádio e brincou: nunca faço apenas um. Eu faço sempre 3. Sorry, mas... Paulo sempre gentil, sempre educado, uma pessoa que, mesmo com tudo aquilo que ele fez contra o Brasil, sempre foi incapaz, né, de colocar uma palavra de falta de respeito ou de tirar onda, ou alguma coisa nesse sentido, exatamente pela figura que ele era, né? O Brasil já chorou por causa dele. Hoje, o Brasil chora por ele. Meu querido amigo Paulo Rossi nos tirou de uma Copa do Mundo, mas nos conquistou com a sua alegria de viver, com a sua alegria de jogar futebol e, sobretudo, pela sua grande simpatia. Que descanse em paz, Bambino d'Oro. Se em 2014 as imagens a cores mostraram a tristeza e a decepção dos brasileiros durante o 7-1, em 1982, essa premiada foto estampada no dia seguinte, na capa do Jornal da Tarde, resumiu o sentimento do país naqueles dias. Se pudéssemos resumir Paulo Rossi, o ideal seria dizer que ele foi um homem que viveu entre lágrimas e sorrisos de milhões de torcedores. Foi grande o Paulo Rossi, né? Eu estou aqui com o Rafael De Angeli, vou falar ao vivo com ele, porque acabou de sair a confirmação da condenação do Robinho por violência sexual. Mais informações pra gente, Rafael, tudo bem? Oi, Escobar, boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente, confirmando a sentença agora em segunda instância, a defesa do Robinho e do amigo dele, o Ricardo Falco, os dois estão nesse mesmo processo, haviam apresentado uma defesa. Os dois já haviam sido condenados a 9 anos de prisão por violência sexual de grupo contra uma jovem albanesa em 2013, quando o Robinho jogava no Milan. Isso aconteceu numa boate em Milão. Hoje, as 3 juízas responsáveis analisaram o recurso e confirmaram essa sentença. O advogado da vítima disse que ela estava completamente bêbada quando se relacionou sem consentimento com o brasileiro e com os amigos dele. Já a defesa do Robinho alegou que a relação foi consensual. Ainda cabe mais um recurso, ou seja, esse caso vai para a última instância. Escobar? E a gente vai continuar acompanhando, Rafael. Um abraço para você, tudo de bom aí. E assim termina mais uma edição do Globo Esporte, gente. Boa tarde, até amanhã. Tchau.